Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir falando da ótica geométrica, agora tratando de uma importante propriedade da luz, a reflexão da luz. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Na aula de princípios da ótica geométrica, eu disse que falaria das leis da reflexão. Quando um feixe de luz atinge uma superfície, a gente sabe que pode haver tanto a reflexão quanto a refração da luz. Agora nós vamos estudar a incidência da luz sobre superfícies regulares e suficientemente lisas ou polidas. Eu estou falando da reflexão regular. Quando a maior parte da luz é refletida regularmente por uma superfície, a gente chama essa superfície de espelho. Em geral, os espelhos são obtidos através do polimento de superfícies metálicas. O espelho doméstico, por exemplo, ele possui uma fina película de prata colocada sobre vidro transparente. A reflexão regular ou especular pode ser genericamente chamada apenas por reflexão e a reflexão difusa por difusão. Vamos então considerar um raio de luz RI que incide num ponto P da superfície S, seja ela plana ou curva, formando o raio refletido RR. Pelo ponto P, tracemos a reta N normal à superfície S, conforme os esquemas abaixo. Bom, seja a superfície plana ou curva, o raio incidente que incide sobre a superfície forma um raio refletido, que eu chamo aqui de RI, o raio incidente, e RR, o raio refletido. A reta que passa pelo ponto P e é perpendicular ao espelho, eu chamo de reta normal. Tanto o ângulo de incidência I quanto o ângulo de reflexão R são medidos em relação à reta normal. Aqui está a reta normal N, aqui também. Os ângulos I e R são medidos tendo como referência a reta normal e os raios de incidência e de reflexão. Exatamente o que a gente está vendo aqui no esquema. A reta normal, por sua vez, deve ser perpendicular à superfície. A gente já falou isso, inclusive, no slide anterior. Quando a superfície é plana, é bem intuitivo a gente perceber isso. Mas quando a superfície for curva, a gente precisará traçar uma reta tangente a essa curva, passando pelo ponto de incidência, e é exatamente a essa reta tangente que a normal será perpendicular. Depois da gente entender o que é o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a gente pode enunciar as leis da reflexão. Primeira lei da reflexão: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão: o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Particularmente, quando o raio incidente forma uma perpendicular à superfície, dizemos que o ângulo de incidência é nulo. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o ângulo de reflexão também é nulo. Nesse caso é comum a gente dizer que o raio reflete e volta sobre si mesmo. É o que está acontecendo aqui no esquema. Ó. Quando o raio incidente for perpendicular à superfície, ele vai bater na superfície e vai refletir de volta sobre si mesmo. Raio incidente, raio refletido. O mesmo ocorre na superfície curva. Imagem de um objeto pontiforme. Seja P uma fonte de luz pontiforme primária ou secundária, colocada em frente a um espelho plano E, e seja N a reta que passa por P e é normal ao plano do espelho. Se a gente considerar RI como o raio incidente que sai de P e incide obliquamente sobre o espelho, dando origem ao raio refletido RR, a gente vai perceber que ao prolongar o raio refletido, a gente obtém um ponto P' que é simétrico ao ponto P. Em outras palavras, a distância de P até M será a mesma distância de P' até M. É isso que está dito aqui. O prolongamento do raio refletido intercepta a reta N
no ponto P'. E o segmento PM será igual ao segmento P'M. Exatamente porque os pontos P e P' são simétricos ao espelho. Como a escolha do raio incidente pode ser arbitrária, a gente conclui que qualquer raio de luz que parte de P e se reflete no espelho, o faz de modo que o prolongamento do raio refletido passa por P'. É o que acontece aqui, ó. Na figura nós temos o olho de um observador que recebe alguns raios de luz provenientes do ponto P. O observador tem a impressão que os raios de luz vêm de P', mas na verdade eles vêm de P. É por isso que eu digo que P é o ponto objeto real, pois é dele, né, que se originam verdadeiramente os raios de luz, e chamo P' de ponto de imagem virtual, pelos motivos que a gente já expôs aqui. Campo visual de um sistema formado por um observador e um espelho plano. O que vem a ser o campo visual? O campo visual de um espelho é a região do espaço onde os objetos precisam estar para que suas imagens sejam vistas pelo observador. Então, como a gente define o campo visual? Aqui nós temos o objeto P e aqui o ponto onde o raio incidente reflete no espelho. Prolongando esse segmento PA, a gente vai chegar até o ponto O', que é a imagem do observador. A partir da definição de O', eu vou traçar duas retas que passam pelos extremos do espelho. Tá aqui a primeira reta e a segunda, que passam pelas extremidades do espelho. E o campo visual vai ser a região situada entre essas duas retas e o espelho. Ou seja, a região sombreada que está aqui em roxo. Esse é o campo visual desse espelho. Imagem de um objeto extenso. Pessoal, se a gente colocar um objeto extenso diante de um espelho plano, a gente vai perceber que cada ponto do objeto vai funcionar como se fosse um ponto pontiforme. Como cada ponto do objeto tem o seu correspondente na imagem, é assim que a imagem do objeto é formada. É isso que está dito aqui, ó. Dado um espelho plano E, a imagem de um corpo extenso produzida por esse espelho é obtida determinando-se a imagem de cada ponto do objeto. Cada ponto e suas respectivas imagens são simétricos em relação ao plano do espelho. E por isso, o objeto extenso e sua respectiva imagem também são simétricos em relação ao plano do espelho. Em outras palavras, a distância do objeto até o plano do espelho é igual à distância da imagem ao plano do espelho. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, independente da distância entre o objeto e o plano do espelho. Vamos ver agora uma propriedade importante dos espelhos planos. Vamos observar a palavra Roma, produzida por um espelho plano. A gente tem aqui a palavra Roma e sua imagem produzida pelo espelho. A gente percebe que o espelho troca o lado esquerdo pelo direito. Exatamente o que ocorre. Quando você está diante de um espelho, ao levantar a mão direita, você terá a impressão que sua imagem está levantando a mão esquerda. Quando isso ocorre, a gente diz que o objeto e a imagem são figuras enantiomorfas, ou seja, formas opostas. Com isso, a gente conclui que as imagens formadas pelos espelhos planos são do mesmo tamanho do objeto. É o que a gente vê quando a gente está diante do espelho. Elas são direitas, pois as imagens não são geradas de cabeça para baixo. Ninguém se olha no espelho do banheiro e se vê de cabeça para baixo. Mas elas são opostas, dando a sensação para o observador de que seu lado esquerdo é o lado direito e vice-versa. Foi o que eu disse. Ao levantar a mão direita diante do espelho, você terá a impressão de que sua imagem está levantando a mão esquerda. Translação do espelho plano. Se a gente colocar um ponto objeto P diante de um espelho plano a uma distância A, ele vai formar uma imagem P'1 também a uma distância A. Se transladarmos o espelho uma distância D, o objeto P permanece fixo em sua posição inicial, porém, a distância do objeto passa a ser B.
E isso faz com que a distância à imagem também passe a ser b. E é por isso que aqui nós chamamos a imagem de P'2. O deslocamento P'1, P'2, aqui está representado pela distância x. Para calcular o deslocamento da imagem, a gente precisa tomar como referência o ponto P objeto. É o que está sendo dito aqui em cima. Consideremos inicialmente um ponto objeto P diante do espelho E, tal que a distância P ao espelho seja igual a distância A do ponto P ao espelho. A imagem de P é P'1, está aqui, a imagem de P, P'1. Deixemos fixo o ponto P e façamos a translação do espelho plano para a direita, movimentando o espelho, essa distância D, como eu disse. Se D é o deslocamento do espelho, a imagem do ponto P também sofrerá um deslocamento que chamaremos de x. Está aqui o deslocamento da imagem de P'1 para P'2. A imagem deslocada de P está representada por P'2 e a distância até o espelho agora é B, como eu disse. Ao deslocarmos o espelho, a distância agora do objeto ao espelho e da imagem ao espelho passa a ser a distância B. Como o ponto objeto P permanece fixo, para calcularmos o deslocamento da imagem, a gente coloca o ponto fixo como referência, o ponto P. A gente disse no slide anterior que precisa fixar o ponto objeto P para tê-lo como referência para calcular o deslocamento da imagem. A gente percebe que o segmento P, P'1 é igual a 2A. Tá aqui, ó, de P até P'1 tem duas medidas A, logo 2A. E o segmento P, P'2 é igual a 2B. A gente vê aqui, ó, de P até P'2 a gente tem B mais B, logo 2B. Então, o deslocamento x será 2b menos 2a. Vamos ver aqui na figura. Nós temos que o deslocamento x é a distância de P até P'2 menos a distância de P até P'1, ou seja, 2b menos 2a. Colocando 2 em evidência, nós ficamos com x igual a 2 vezes b menos a. O deslocamento do espelho D é igual a B menos A. Vamos ver, ó. O deslocamento D do espelho é igual à medida B menos a medida A. Como D é B menos A e x é 2 vezes B menos A, eu chego à conclusão de que x é igual a 2D, sendo D o deslocamento do espelho e x o deslocamento da imagem. Em outras palavras, mantendo fixo o objeto e deslocando apenas o espelho plano, o deslocamento da imagem se dará no mesmo sentido do deslocamento do espelho. É verdade, o espelho se deslocou para a direita, a imagem também se deslocou para a direita. O deslocamento da imagem será o dobro do deslocamento do espelho. É exatamente isso que nós concluímos aqui. Velocidade de translação. Pessoal, se o deslocamento x é o dobro do deslocamento d, em outras palavras, se a imagem se desloca o dobro do deslocamento do espelho na translação do espelho, isso óbvio mantendo o ponto P fixo, a velocidade da imagem será o dobro da velocidade do espelho. Afinal de contas, a imagem precisa, num mesmo intervalo, se deslocar o dobro da distância. E é isso que está sendo dito aqui em cima. Como o deslocamento do espelho e o deslocamento da imagem se dão no mesmo intervalo de tempo, concluímos que a velocidade da imagem VI é igual ao dobro da velocidade do espelho VE. E ambas têm o mesmo sentido, tendo como referencial o solo e considerando a permanência do objeto em repouso. Então, se a gente transladar apenas o espelho, a velocidade da imagem, como eu disse, será o dobro da velocidade do espelho, uma vez que eles terão o mesmo intervalo de tempo para se deslocar e a imagem se desloca o dobro do deslocamento do espelho. Translação de um objeto. Agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos manter fixo o espelho
e vamos transladar o objeto sobre o eixo perpendicular de referência. Quando a gente fixa o espelho e translada o objeto, duas situações podem ocorrer devido à simetria da imagem P' com o objeto P. Se o objeto se aproximar do espelho, a imagem também se aproximará do espelho. Se o objeto se afastar do espelho, a imagem também se afastará do espelho. Ainda devido à simetria da imagem, a gente pode dizer que quando o objeto sofre um deslocamento d, a imagem sofre um deslocamento menos d. Dito de outro modo, a gente ainda pode dizer que mantendo o espelho fixo e transladando o objeto, os deslocamentos do objeto e da imagem terão o mesmo módulo, mas terão sentidos opostos. É isso que está dizendo aqui, ó. Quando o objeto sofre um deslocamento d, sua imagem sofre um deslocamento em sentido contrário, menos d. Dito de outro modo, se a gente mantiver o espelho plano fixo, os deslocamentos do objeto e da imagem serão iguais em módulo, mas terão sentidos opostos. Velocidade da imagem. Nós vimos no slide anterior que se mantivermos o espelho fixo e transladarmos o objeto, o deslocamento do objeto terá o mesmo módulo do deslocamento da imagem. Como esses deslocamentos são iguais e acontecem no mesmo intervalo de tempo, eu posso dizer que, em módulo, a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem. Mas como o objeto se movimenta em sentido contrário ao sentido da imagem, eu digo que a velocidade da imagem é igual a menos a velocidade do objeto. Nós vimos também no slide anterior que, caso o objeto se movimente no mesmo sentido do eixo orientado, se aproximando do espelho, ele terá velocidade positiva. Como a imagem se movimenta em sentido contrário, a sua velocidade será negativa. Caso o objeto se afaste do espelho, ou seja, se movimente no sentido contrário do eixo orientado, sua velocidade será negativa. Como a imagem se movimenta no sentido contrário à movimentação do objeto, sua velocidade, nesse caso, será positiva. Translação do espelho e do objeto simultaneamente. Quando acontece o movimento simultâneo do espelho e do objeto em relação ao solo, a gente primeiramente deve manter o objeto em repouso e transladarmos o espelho, observando o deslocamento da imagem e sua velocidade de translação. Feito isso, a gente fixa o espelho e transladamos agora o objeto, e de igual modo a gente verifica o seu deslocamento e sua velocidade. Por fim, a gente superpõe os resultados para obtermos o deslocamento e a velocidade resultantes da imagem. Vale ressaltar que os resultados aqui coletados são em relação ao solo, que nesse caso funciona como nosso referencial. Aqui nós temos um esquema exemplificando a translação do espelho e do objeto simultaneamente. Vamos considerar um objeto que se desloca com velocidade relativa ao solo igual a 3 metros por segundo, enquanto o espelho é transladado com velocidade de menos 1 metro por segundo. Bom, aqui no primeiro caso, a gente vai fixar o objeto, ou seja, o objeto vai ficar em repouso, e a gente vai transladar o espelho no sentido contrário da trajetória, tá certo? Indicada, porque a velocidade aqui é negativa. Então, se o espelho se desloca a uma velocidade de menos 1 metro por segundo, a imagem se deslocará a uma velocidade de menos 2 metros por segundo, no mesmo sentido do deslocamento do espelho. Isso porque a gente já viu que a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Depois, no segundo momento, a gente mantém o espelho em repouso e translada o objeto. O objeto está sendo transladado no mesmo sentido da trajetória do eixo orientado, ou seja, se aproximando do espelho, isso porque a velocidade é positiva, a 3 metros por segundo de velocidade. Bom, se o objeto se aproxima do espelho com 3 metros por segundo de velocidade, a imagem também se aproxima do espelho, mas com velocidade negativa, de menos 3 metros por segundo ao quadrado.
Isso porque a gente viu que a velocidade da imagem é igual a menos a velocidade do objeto. Bom, por fim, superpondo a primeira situação e a segunda, a gente tem que a imagem se desloca menos 3 metros por segundo quando o espelho está em repouso e menos 2 metros por segundo quando o objeto está em repouso. Então, a velocidade resultante da imagem é de menos 5 metros por segundo, ou seja, menos 3 mais menos 2. Rotação de um espelho plano. Seja RI um raio de luz que incide no ponto A de um espelho plano E com ângulo de incidência alfa, onde é formado um raio refletido RR. É o que nós temos aqui. Seja um raio de luz que incide sobre um espelho plano no ponto A, formando com a normal um ângulo alfa e produzindo um raio refletido RR. Vamos supor agora que o espelho gire um ângulo θ em torno do eixo contido em seu plano, que é perpendicular ao plano de incidência. Girando o espelho, um ângulo θ, a gente obtém uma nova posição para o espelho. Supondo que o raio incidente atinja o espelho em sua nova posição após ser rotacionado, com o ponto B sendo o novo ponto de incidência. Nós tínhamos o ponto A como ponto de incidência, agora nós temos o ponto B como o ponto de incidência. E com R' sendo o novo raio refletido. Antes nós tínhamos o RR, que era o raio refletido, agora RR' passa a ser o nosso raio refletido. O ângulo delta formado entre os prolongamentos de RR e RR' é o desvio angular sofrido pelo raio refletido. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Se a gente superpor as duas posições, nós poderemos prolongar o raio RR e também prolongar o novo raio refletido RR', formando o ângulo delta. Esse ângulo delta é o desvio angular sofrido pelo raio refletido quando nós rotacionamos o espelho, esse ângulo θ. Bom, vamos ver como é que a gente encontra o desvio angular. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se a gente considerar o triângulo formado pelas posições inicial e final do espelho e o raio incidente, nós temos que θ mais 90 menos alfa mais 2α mais beta é igual a 180. Vamos para a figura para ver de qual triângulo a gente está falando. Bom, eu vou achurar esse triângulo que eu estou falando aí de verde, que é o triângulo formado pelas posições inicial e final do espelho e mais o raio incidente RI. Bom, eu vejo aqui que esse triângulo tem ângulos θ, beta, 2α, porque esse ângulo A é 2α, mais 90 menos alfa. Como esse ângulo é oposto pelo vértice a 90 menos alfa, esse ângulo mede 90 menos alfa. Então, θ mais 90 menos alfa mais 2α mais beta é igual a 180. E foi isso que eu escrevi aqui. Fazendo os cálculos, eu vou chegar a um valor para θ igual a 90 menos alfa menos beta. Vamos considerar agora o triângulo DAB. Eu vou achurar de azul agora o triângulo DAB. É esse triângulo que eu estou achurando em azul. Esse triângulo tem ângulos delta, 2 beta e 2α, porque esse ângulo é o ângulo A, que mede 2α. Então, delta mais 2 beta mais 2α é igual a 180. Isolando delta, eu chegarei a um valor para delta igual a 180 menos 2 beta menos 2α. Comparando essas igualdades, eu chego à conclusão de que delta é igual a 2 θs. Em outras palavras, o desvio angular do raio refletido é igual ao dobro do ângulo de rotação do espelho. Deslocamento angular da imagem. Vamos verificar agora o que acontece com a imagem de um ponto fixo P
quando o espelho sofre uma rotação de um ângulo θ. Nessa figura, a gente vê o espelho inicialmente na posição 1, sendo P' a imagem de P. A gente tem aqui P' sendo a imagem de P quando o espelho está na posição 1. Ao sofrer a rotação, o espelho passa para a posição 2, sendo P' a nova imagem de P. Então, após ser rotacionado esse ângulo θ, o espelho passa para a posição 2 e o ponto P passa a ter uma nova imagem P'. O ponto C é o ponto onde o eixo de rotação intercepta o plano da figura. E como o objeto e a imagem são sempre simétricos em relação ao plano do espelho, a gente pode afirmar que a distância de C até P, é a mesma distância de C até P', que é a mesma distância de C até P, duas linhas. Com isso, a gente conclui que tanto o objeto quanto a imagem P' e a imagem P, duas linhas, pertencem a uma mesma circunferência de centro C, que aqui eu chamei de gama. E, portanto, à medida que o espelho gira, a imagem de P se move sobre essa circunferência. À medida que eu for girando o espelho, a imagem do objeto P vai se movendo sobre a circunferência. Se eu girar ainda mais esse espelho, ela continuará se movendo por sobre a circunferência gama. Vamos agora calcular o deslocamento angular da imagem. Analisando essa figura, a gente vai perceber a semelhança entre os triângulos CFH e HGP. O triângulo CFH é esse que eu estou achurando aqui, e o triângulo HGP é esse outro triângulo achurado aqui. Como eles são semelhantes, esse ângulo θ tem a mesma medida desse ângulo θ. E foi isso que eu escrevi aqui. Essa semelhança me leva a concluir que os ângulos FCH e HPG têm medidas iguais, ou seja, eles são ambos iguais a θ. Por fim, como o ângulo P', é inscrito na circunferência, o ângulo P', é central a essa mesma circunferência, e esses dois ângulos compreendem o mesmo arco P', temos que α é o dobro de θ. Bom, vamos conferir tudo que foi dito olhando para a figura. Ele disse que o ângulo P', é inscrito na circunferência. De fato, né? P', está inscrito na circunferência. Isso é verdadeiro. Ele também disse que P', é central a essa mesma circunferência. De fato, P', é central a essa mesma circunferência. E também disse que os dois ângulos compreendem o mesmo arco P', De fato, esse arco P', é o mesmo arco para os dois ângulos. Usando as propriedades dos ângulos inscritos na circunferência, a gente chega de fato à conclusão de que α é igual a 2θ. Dito de outro modo, o deslocamento angular da imagem é o dobro do ângulo de rotação do espelho. Velocidade angular da imagem. Consideremos ômega-e a velocidade angular do espelho e ômega-i a velocidade angular da imagem de P. Como o intervalo de tempo do deslocamento do espelho e da imagem é o mesmo, concluímos que a velocidade angular da imagem é igual ao dobro da velocidade angular do espelho. É o que está enunciado aqui. Dito ainda de outro modo, nós vimos no slide anterior que α é igual a 2θ. Se nós vamos andar o dobro da distância num mesmo intervalo de tempo, é preciso que a velocidade também seja o dobro. Por isso, a velocidade angular da imagem é o dobro da velocidade angular do espelho. Associação de espelhos planos. Se a gente colocar uma fonte de luz P diante de dois espelhos que formam entre si um ângulo θ, essa fonte de luz pode refletir-se tanto em E quanto em E'. Nós vamos aqui analisar separadamente um caso e outro, começando pela reflexão em E, a série formada pela reflexão em E. O raio de luz que sai de P e vai até A
forma a imagem I1. A imagem I1, por sua vez, serve de objeto para o espelho E', gerando assim a imagem I2. Como a imagem I2 está compreendida entre o arco BD, a série é interrompida, porque essa imagem não fica diante do espelho E para servir de objeto a ele. Caso essa imagem estivesse fora dessa região compreendida por esse arco, aqui em cima, por exemplo, eu vou chamar de I3, ela serviria de objeto para o espelho E, que produziria uma outra imagem, que serviria de objeto, que produziria uma outra imagem, e assim sucessivamente. Como a imagem 2 está compreendida nessa região, que é a região que está atrás dos dois espelhos, a série de reflexões é interrompida. Vamos ver agora a série que se inicia por E'. A gente tem aqui o raio de luz que sai de P e vai até o espelho E', formando assim a imagem I'1. A imagem I'1, por sua vez, serve de objeto para o espelho E, produzindo assim a imagem I'2. Mas a imagem I'2 está compreendida na região do arco BD, e por isso a série é interrompida. Essa região está atrás dos dois espelhos. Portanto, I2 não tem como funcionar como objeto nem para um espelho, nem para o outro. Caso a imagem 2 estivesse fora da região compreendida pelo arco BD, aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui de I3, essa imagem iria servir de objeto para o espelho E', que produziria uma nova imagem que serviria de objeto e assim sucessivamente. Nessa figura, temos 4 imagens do ponto P que podem ser vistas desde que o observador se coloque em uma posição conveniente. Enquanto o observador 1 vê a imagem I2, o observador 2 vê a imagem I'2. O observador 1 está vendo a imagem I2, enquanto o observador 2 vê a imagem I'2. A região roxa é chamada de ângulo morto e está localizada atrás dos dois espelhos simultaneamente. É aquela região onde a série de imagens é interrompida, porque a imagem que está nesse arco, contida na região desse arco da circunferência, não pode servir de objeto para o outro espelho a refletir. Como visto anteriormente, caso as imagens se localizem nesta região, a série será interrompida. Acabei de falar isso aqui. Caso tenhamos um objeto extenso, verificaremos que as imagens de P, I1 e I'1 terão a forma oposta a P. Estão aqui, ó. As imagens I1 e I'1 terão a forma oposta a P. Nesse caso, a gente diz que P e essas imagens são enantiomorfas. Enquanto I2 e I'2 terão a mesma forma de P. Tá aqui, ó. I2 e I'2 terão a mesma forma de P. Nesse caso, a gente diz que P e suas imagens I2 e I'2 são homomorfas. Em alguns casos, podemos calcular o número de imagens formadas por uma associação de espelhos. Desde que o quociente 360 por θ seja um número inteiro, com θ em graus, o número n de imagens é dado por n igual a 360 dividido por θ menos 1, de modo que se 360 dividido por θ for par, a igualdade será válida para qualquer posição do objeto entre os espelhos. Se 360 sobre θ for ímpar, a igualdade só será válida quando o objeto estiver no plano bissetor de θ. Em outras palavras, caso esse quociente seja ímpar, essa igualdade n igual a 360 sobre θ menos 1 só será válida se o objeto estiver localizado sobre a bissetriz do ângulo formado entre os dois espelhos. Espelhos paralelos. Vamos posicionar um objeto P entre dois espelhos paralelos E e E'. Olhando para o espelho E, o objeto P terá imagem no ponto I1. Essa imagem I1 servirá de objeto para o espelho E', que produzirá uma imagem I2, que por sua vez servirá de objeto para o espelho E,
que produzirá uma imagem I3 e assim por diante. O mesmo vai ocorrer se nós olharmos para o espelho E', primeiramente. Desse modo, a gente chega à seguinte conclusão: são formadas infinitas imagens, todas situadas numa mesma reta que passa por P e é perpendicular aos dois espelhos. Caso P seja um objeto extenso, P e I1 serão enantiomorfas, enquanto P e I2 terão a mesma forma. Imagens enantiomorfas são imagens opostas. Também P e I3 terão a mesma forma. P e I3 também terão a mesma forma. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao estudo da ótica geométrica e complementando o estudo da reflexão da luz, falaremos dos espelhos esféricos. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.